oportunidade de entendermos o que nós vamos falar hoje, que é corpo físico, morada do Espírito, os pontos que se botaram, dois pontos, os cuidados que devemos ter. Meus irmãos, nós, primeiro, antes de falar sobre o corpo físico e o espiritual, a morada do Espírito ao corpo físico, vamos falar como é que nós voltamos ao mundo espiritual. Nós voltamos pela morte física, não é? O Espírito é imortal, nós, o corpo físico debilitado, sofrendo um acidente ou coisa semelhante, perde as suas funções e nós nos vimos na condição de voltar ao mundo espiritual. Não é? E voltamos em condições sempre um pouquinho melhor. Não é? Porque mesmo que nós cometemos algumas barbáries, nós também temos algum crédito, porque nós amamos a nossa mãe. Lógico, tem filho que não ama tanto a mãe, chega a ser mas normalmente a maioria ama a sua mãe, o seu pai, honra o seu pai e a sua mãe, ama os seus filhos, os seus netos, e por aí afora. Então nós temos méritos, e sempre temos um passo à frente, não é um passo gigantesco assim, um passo de atleta, não, um passo do cidadão da minha idade, fazendo de 82 anos, que é pequenininho, passo pequenininho, mas é sempre para frente. Nós nunca voltamos no Espírito, não volta no sentido assim de perder as conquistas. Então a lei do progresso é efetiva, nós sempre vamos para frente, caminhando devagar, com dificuldade, mas vamos sempre caminhando. Passado algum tempo da nossa morte, eu gosto mais de falar em morte do que desencarnar, porque desencarnar é uma coisa difícil, morrer é fácil, né? Morrer basta só uma coisa, está vivo. Agora, desencarnar, nós temos que nos desvincular dos nossos bens materiais, da nossa família. Não é que nós vamos botar a família do lado, não tem mais família, não. Chegamos no mundo espiritual, nós continuamos com saudade, continuamos amando, mas nós temos que entender que nós já estamos no outro plano, não temos que viver dentro da nossa casa. Então, isso é que é desencarnar. Desencarnar é largar, se nós temos uma mansão, vamos ficar preocupados com a mansão, não entra no portão do cemitério, fica do lado de fora. Então, isso, desencarnar, isso é deixar tudo que nós temos fisicamente e materialmente para trás, porque vai ficar para outros, e os outros vão deixar para os outros, e vão ir. A coisa de uns 10 anos atrás, eu estava numa mesa mediúnica, chegou um irmão da espiritualidade reclamando que ele foi fazer uma viagem para o Japão, e quando voltou à fazenda dele, não tinha mais porteira, não tinha mais o gado dele, não tinha os cavalos dele, tinha feito uma rua no meio da fazenda, tinha rodeado, e tinha feito umas casas uma em cima da outra, mas você veio disso, não me pediram autorização, a mim que sou o dono. Aí fui, então, o senhor não estava lá para ver isso? Não, eu estava no Japão, fui fazer uma viagem, quando voltei, olha, em questão de segundo eles desmoronaram a minha fazenda. Aí perguntei para ele, segundo o amaldiçoou do ano, mais ou menos, em 1929. Isso devia ser mais ou menos 2005. Ele veio reclamar da fazenda dele. Então veja bem, isso é não desencarnar, gente. Ele morreu, mas não desencarnou. Então é muito difícil desencarnar. Nós temos que estar muito preparados para desencarnar. Mas feito isso, dito isso, nós do mundo espiritual vamos nos preparar para uma nova volta. Né? Lá em cima uma escola, como aqui embaixo também uma escola. Então nós vamos nos preparar. Quando chega a nossa vez de nós voltarmos ao mundo físico, nós vamos ter uma reunião do departamento de reencarnação. E aí, comparece o nosso guardião, os espíritos de luz, e se nós temos entendimento, nós também ajudamos a fazer o nosso projeto reencarnatório. Por que eu falo em projeto? Porque se fosse um projeto era uma coisa fixa. Como nós temos livre-arbítrio, podemos, quando chegar a encarnar, decidir que nós não queremos fazer nada daquilo que combinamos no mundo espiritual, que aliás nós não sabemos, nós temos mais ou menos uma ideia. Quando nós vemos, nós não vemos para matar ninguém, para assaltar ninguém, não vemos esse propósito, nós vemos para nos melhorar e para aprender a amar. Foi o que Jesus veio nos ensinar aqui. Ele ensinou uma barbaridade de coisas, mas a principal que nos ensinou foi aprender a amar. E nós não sabemos, ainda hoje não sabemos. Nós sabemos por quê, quantas vezes nós vemos ocorrer um feminicídio, aí quando vão falar com o marido, eu matei por amor. O amor não se mata, gente. O amor só constrói, não destrói. Então não tem esse negócio de matar por amor. Então nós não aprendemos a amar ainda. Então quando nós voltamos aqui é para aprender a amar. E nesse preparo pode ocorrer que nós já vamos vir juntos, já na reunião lá no mundo espiritual, nós estejamos juntos, dois espíritos, independente de ser espírito, que na outra encarnação foram dois homens e duas mulheres,
nessa hora que não tem sexo. Na hora de acontecer, eu estou fazendo essa palestra aqui. Se eu cair aqui morto, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou passar de Rafael. Daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, se eu não reencarnei, eu continuo sendo Rafael. Só que na hora de eu reencarnar, eu posso vir como Maria. Por isso que se diz que o espírito não tem sexo. Na hora ela volta. Enquanto ele não manter esse mundo espiritual, ele tem a prevalência daquele sexo que ele teve a última encarnação. Pode ocorrer que esse meu, vou dizer, subir. Chegou lá e encontrou um cidadão, qualquer conversão, ele disse assim, eu te conheço. Ele disse assim, mas eu não te conheço. Não me conheço, eu te conheço. Sabe o que aconteceu? Eu reencarnei, eu não reencarnei. Então eu, como espírito, estou conhecendo ele, não me conheço, eu já tenho outra feição. Vamos dizer que na vez passada fui Maria, dessa vez como Rafael, chego no mundo espiritual como um espírito da última encarnação que o mundo não conhece. Aí o que acontece? O perispírito da gente dá uma resina no tempo, nos traz um pouquinho para trás aí, eu me apresento com Maria, tu és a Maria, claro, porque na vez passada fui Maria, agora eu vim como homem. Então, é isso que se diz que no mundo espiritual não há sexo. O sexo é decidido, dá a volta, não há permanência, não dá ira, nós estamos sendo quem nós éramos. Bom, Jesus Cristo nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas são os mundos que são disponibilizados para nós quando voltarmos a habitar. É tipo de um edifício divino, né? Onde cada um de nós está vinculado a um andar, a um patamar espiritual. Ali ficam todos aqueles espíritos. Isso se chama erraticidade. Na erraticidade ficam todos os espíritos que precisam reencarnar. Aqueles que já são puros, como possível, não ficam na erraticidade. E nós ficamos na erraticidade. Aí você pode dizer assim, aí o vale dos suicidas fica lá também. Tá? Porque é questão, você pode ver assim, às vezes acontece se encontrar uma pessoa aí na rua. Hoje não sei como que o cego, hoje tem aquela varinha que seguir, mas antigamente um cidadão que enxerga para ele guiando o cego. Os dois estão encostadinhos um no outro, né? Mas um está tendo a visão do mundo e o outro não enxerga nada. Então, lá nesse mundo espiritual, pode acontecer, o vale do suicídio até aqui, só que eles estão preocupados com a mente de suicidar, eles acharam que resolveram o problema deles, criaram mais um problema para eles. E quem não suicidou-se, quem cumpriu as tarefas que lhe foram determinadas no sentido da nossa escolha. Nós temos livremente escolha, quando nós temos um certo grau de orientamento. Nós podemos fazer uma programação junto com o mundo espiritual para programado por Deus, por Jesus Cristo, tem um aval deles. Não podemos dizer assim, eu quero voltar milionário para matar metade da população. Isso não dá. Isso não é possível. Eu precisava de dinheiro. Se nós merecemos, nós vemos com dinheiro. Se nós não merecemos, nós vemos tão pobre e miserável quanto as nossas necessidades. São escolhas nossas. Neste dia eu estava falando com um amigo sobre isso, que as escolhas de miserabilidade são nossas assim, mas então são espíritos muito burros, desculpa a expressão, porque eu escolhi vir para o terra, por que eu escolhi vir milionário? Gente, escolher vir para o terra um milionário é uma escolha nossa e depende das nossas necessidades. Né? Muitas vezes, se nós vemos milionário, nós nos perdemos no caminho. Muitas vezes não é que o pobre vai para o céu, não. O céu não existe. Existem planos espirituais elevados. O pobre só precisa de uma coisa, precisa vir trabalhando e não se desesperar contra a pobreza, tem que trabalhar. Jesus disse a cada um ser oferecido segundo as suas obras. Tem que trabalhar para conseguir as coisas. Mas é tão difícil, é difícil para todo mundo. Tá? Não tem nada fácil. O dia que se tornar fácil é porque nós temos tão evoluído que não vamos ficar aqui na Terra. Nós estamos num mundo muito superior ao planeta Terra. Bom, voltando um pouquinho no assunto, então, nós temos a volta ao mundo material. Essa volta ao mundo material nos é preparado, nós preparamos, veja bem, nós que somos espíritos, nós preparamos como alfaiate nossa próxima vestimenta do futuro. Quer dizer, vestimenta é o corpo físico. Dependendo das circunstâncias, do nosso comportamento como espírito, nós vamos ter um corpo físico muito bonito, muito bom ou debilitado. E esse debilitado não é um castigo de Deus, é um pedido nosso. Vou dar um exemplo para você. Vamos admitir que o Hitler, que segundo diz, eu não estava lá para ver, mas segundo diz, mandou matar 6 milhões de judeus. Um cidadão desse foi para o mundo espiritual e está enfrentando sérios problemas até hoje. Ele está enfrentando sempre um reencarnador extremamente debilitado. Quando ele voltar ao plano físico, ele tem que vir com certas
precariedade do seu corpo físico, porque senão não pode se comportar como se comportou uma vez, e aí ele perde a oportunidade de uma reencarnação que é rara, não é muito fácil reencarnar hoje. Nós estamos em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas vivas na Terra, encarnadas. E só no nosso contexto da área que nós estamos como espírito convivendo, são 21 bilhões de espíritos esperando a oportunidade. Então, de cada 4 espíritos, um está encarnado nesse um, somos nós. Nós estamos nesse um, 25% está encarnado, 75% está esperando a oportunidade. Veja bem, o cidadão que está esperando a oportunidade de votar no meu lugar, está demorado, já vou fazer 82 anos e ainda não fui para cima, eu vim para baixo. Então, nós vamos sendo substituídos, um sobe e outro desce. Isso é uma coisa natural. Não é? Às vezes nós ficamos assim, entristecidos pela morte de algum parente, algum amigo, de você, pai e mãe. Quando nós chegarmos a um ponto de entendermos o que é a morte, o que é a passagem, o que é o retorno, nós vamos, em vez de estar chorando e se lamentando, nós vamos assim, graças a Deus esse companheiro cumpriu a sua tarefa e acabou. É como se, veja bem, é como se esse cidadão aqui precisasse fazer uma casa e eu fosse pedreiro. Então ele me contratou, se fosse fazer a minha casa, fui lá, acabei a casa, ele me paga os últimos centavos que estavam me devendo, eu vou embora. Acabei a construção para ele, concluí mais uma etapa da minha vida. Então, esse é o papel que nós temos que entender quando morre alguém. É difícil? Claro que é dificílimo, né? Por quê? Nós estamos apegados à matéria. Nós achamos que o mundo físico é o único mundo. O mundo físico é um mundinho, gente. Isso aqui é um grão de areia no universo. Né? Quantos mundos do tipo da Terra existem por esse mundo afora? Uma imensidão. Né? É uma barbaridade. O Sol que nos ilumina não é o mundo que existe 30 mil Sol. Aqui para cima, né, pelo universo, é uma profundidade extraordinária e os espíritos habitam nesse emaranhado de mundos, planetas e pelo cosmos afora. Então, nós seremos guiados a uma posição dependendo do nosso comportamento. Não existe apadrinhamento no mundo espiritual. Você vai ter o que merece, você vai colher o que plantou. É por isso que se diz que a plantação é optativa, a colheita é obrigatória. Nós vamos colher exatamente o que plantar. Vamos para o céu, vamos para o inferno. Gente, nem céu nem inferno existe nessa circunstância que nós imaginamos. O céu é o lugar onde nós vamos lá ficar parados. Jesus Cristo disse assim, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Olha, se o pai trabalha até hoje, Jesus Cristo também, nós vamos lá para ficar parados? Como é que vamos ficar parados? Não, nós vamos, se nós temos merecimento, nós vamos para um lugar evoluído, um plano mais acima daquela normalidade da maioria dos irmãos da Terra que vão habitar, e lá nós vamos ter trabalho. O trabalho é constante, ninguém vai para descansar. E nós vamos para o inferno. O inferno é assim, eu estou aqui fazendo essa palestra com vocês. Aí sai ali, tem 3 ou 4 cidadãos, 3 cidadãos sentados para jogar um dominó. Eu vou jogar dominó, vou lá, estou esperando eu jogo. Aí me dentro do meu parceiro lá, está jogando comigo, todo um time e fujo para casa. Qualquer barulhinho, se for de noite, qualquer barulhinho que eu escutasse, meu Deus, a polícia vinha atrás de mim. Eu estou no verdadeiro inferno, acho que a minha mulher está deitada na cama do meu lado, não está nem aí, porque ela não sabe o que aconteceu, ela está no céu. Então o céu e o inferno é pertinho, depende da nossa mente, depende da nossa consciência. A nossa consciência, gente, é exatamente o advogado nosso de defesa, mas também é de acusação. Porque quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer assim, está com a consciência pesada, claro, fez coisa errada, sabe que errou, sabe que vai vir punição. Esse é o nosso inferno astral. Então, não é um lugar geográfico, céu e inferno, mesmo porque Deus, sendo o ser supremo, Ele iria colocar-nos no inferno, às vezes colocando a nossa mãe no céu, porque foi uma pessoa digna, foi uma criadora extraordinária, vai para o céu, e sabendo do fim está no inferno, como ficaria o coração dessa mãe? E nós vamos sair no dia do juízo final. Para que serve o juízo final, gente? Se o cidadão está no inferno, não vai se melhorar, tá? Acredito que o diabo não vai deixar nenhum de nós, se estiver no inferno, vir aqui na terra fazer um curso de aperfeiçoamento. Não deixa. Então nós vamos para o outro lado, tão ruim quanto era, o pior. Aí vai ter um juízo final, o quê? Uma segunda condenação? Onde é que está a justiça divina? Não tem juízo final. Cada dia tem um juízo de cada um de nós mesmos fizemos um juízo do que nós procedemos, do que nós fizemos, de como foi o nosso comportamento. E isso vai acumulando tanto benesses, coisas boas,
com problemas. Né? Os nossos vícios vão piorando, ou as nossas virtudes vão melhorando, e nós vamos começando a galgar degraus diferenciados da escala evolutiva. Como é que nós voltamos à Terra? Nós voltamos com missão, um espírito tipo Chico Xavier, André Luiz e tantos outros, né? Paulo de Tarso, São Francisco de Assis, são espíritos que voltam em missão. Nós temos também missão, eles vêm por livre e espontânea vontade. Se candidato tem oportunidade, é necessário, ele volta à Terra. Nós temos a reencarnação por provas. Prova o que é? Todo mundo aqui já esteve na escola, né? Todo mundo sabe ler, sabe escrever, esteve na escola. Então você sabe que nós, no meu tempo era assim, hoje eu não sei como é que é, mudou tanto, no meu tempo era assim, todo mês tinha uma prova do mês, em junho tinha a primeira prova parcial, em novembro tinha a segunda prova parcial, e em dezembro tinha uma prova oral, que o cidadão sentava na frente do professor, o professor fazia pergunta, o cidadão tinha que responder. Tá? Ou então, quando era matemática, ele vinha no quadro e mostrava para o professor ali que sabia fazer. Então, a prova, quando nós temos uma reencarnação de prova, nós viemos para ser averiguado se aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós nos propusemos aprender, nós realmente aprendemos e estamos colocando em uso. Porque não adianta só aprender, você tem que colocar em uso, porque se não colocar em uso, não adianta aprender. Então, esse é o prova. E o de expiação? De expiação é um pouquinho mais complicado. Normalmente, expiação é o seguinte: vim aqui na Terra, fiquei 4, 5, 40 anos, umas 10 encarnações, sempre fazendo bobagem. Aí chega um dia, estou lá no escritório, fico um tempo, me doutrinando, me preparando, chega um dia e chego lá só, está na hora de você voltar. Eu sei que se eu voltar vou ter problemas, porque o meu passado me condena. Não dá para vocês prorrogar um pouquinho. Todo mundo espiritual prorroga a minha volta. Aí passa um tempo, esse tempo não é assim 2, 3 dias, não é vezes 50 anos, 40 anos, 60 anos, 100 anos, é uma barbaridade. Aí ele me chama outra vez, moço, está na hora de enganar, se não dá para dar mais uma prorrogada, medo de voltar. Aí chega um dia e diz: não, meu filho, você tem que voltar. Isso se chama uma volta compulsória. O que é compulsória? Para nós que somos gente assim mais simples, compulsória é dedo na muleira, como se dizia que vai. Tem que ir. Aí nós viemos. Aí o que é que acontece? Nessa hora, quando é compulsoriamente, nós perdemos o quê? Perdemos o livre-arbítrio nosso, que todos nós temos um livre-arbítrio, nós decidimos o que nós queremos fazer nessa hora. Não, vou dizer, só para você ter um exemplo, eu estou aqui fazendo essa palestra, daqui a pouco chega a Polícia Federal de São Rafael, o senhor está preso. Eles entram aqui, me algemam, eu não perdi meu livre-arbítrio? Claro que perdi. Então, quando nós viemos compulsoriamente, nós perdemos temporariamente nosso livre-arbítrio. E quando é que nós vamos voltar a ter? Nós vamos voltar a ter, sabe quando? Quando o médico dá uma palmadinha na bunda da criança e chora, porque é só chorar. Veja bem, a única coisa que ninguém precisa ensinar a uma criança é a comer, né? Então, isso não precisa. Pode ver, bota a criança lá perto do peito da mãe, ele sente o cheiro, é só botar bem perto do bico do peito, ele vai mamar. Ninguém precisa ensinar a comer. Então, ali, o que é o livre-arbítrio? Ele está exercendo o seu livre-arbítrio na sua manutenção como corpo físico encarnado. Voltou. Então, nós perdemos o livre-arbítrio, por quê? Porque nos comportamos inadequadamente e sabemos que nós vamos sofrer, sabemos que vamos ter problemas. Esses problemas podem ser problemas físicos, pode ser problema intelectual, pode ser problema moral, uma série de problemas. É castigo? Não, é oportunidade. Porque se deixar o rico viver nas mesmas condições de saúde, que era um cara grandão com saúde, o que é que ele vai fazer? Pode não estar preparado, não passar na prova e cometer os mesmos erros novamente. Vai sacrificar a humanidade, vai sacrificar a sua reencarnação e voltar para o mundo espiritual em piores condições. Então, quando nós recebemos essa incumbência de voltar compulsoriamente, a coisa é muito séria, nós temos que nos melhorar. Por isso, é isso aqui, ó. Corpo físico, morada do espírito, os cuidados que devemos ter. Nessas circunstâncias temos que ter cuidados especiais. E quem é que tem cuidado de quem? Veja bem, nós como espírito imortal, nós temos que dar ideia para o nosso corpo físico sem cuidado. Dá ideia, mas às vezes não, assim, o espírito assim, pastor, ó, essa semana a minha mulher estava deitada, aí vieram, disseram assim no ouvido dela: por que nós, namorando no oitavo andar, por que nós jogamos aqui da janela no instantinho do morte, livre do corpo físico? Falaram no ouvido dela isso. Então, o que é isso? São espíritos infelizes que não querem a felicidade de ninguém. Então, se vamos fazer uma oração, fizemos uma oração preparando, né? Rezamos bastante, fizemos o evangelho lá aquele dia.
resolvemos o problema, mas nunca tinha acontecido isso, mas aconteceu. Então, nós podemos ter visita desse cidadão, então nós temos que cuidar, nós como espírito, e temos que cuidar do corpo físico. O que é cuidar do corpo físico? É fazer a prevenção. Nós normalmente reclamamos do SUS, o SUS atende mal, eles atrasam, mas o problema é o seguinte, sabe o que acontece? É que quando nós não fizemos prevenção, nós queremos assim, sentir uma dor, vou lá no SUS, eu quero que o médico esteja à minha disposição na hora, me dê o resultado na hora e acima de tudo, não seja um médico, seja um curandeiro, me cure na hora. O problema é o seguinte, vamos dizer assim, quantos de nós, a não ser as mulheres, os homens é mais difícil, né? Mulher normalmente se cuida mais. Ainda hoje eu estava vendo um programa sobre a próstata. Próstata, ele estava dizendo que todo tempo o homem tem que cuidar da próstata, começar a cuidar de saúde. Agora nós estamos dizendo para as pessoas começar com 20 anos. Porque ele disse, olha, a hora que descobrir um câncer de próstata, se for no início, o cidadão tem mais ou menos mais uns 15 ou 20 anos de vida. Se for já no final, aí pouca chance tem de sobrevivência na matéria. Então, prevenção é muito natural. Então, nós temos que ir, de vez em quando, no SUS, lá marcar uma consulta. Só vai ser daqui um ano, não tem problema, nós não estamos doentes, nós estamos fazendo uma prevenção. Agora, nós já vamos balear, né? A última instância, chegando querendo que o cidadão faça milagre não existe. Gente. Por que milagre não existe? Você, católico, acredita muito em milagre. Desculpa, quem é católico? Milagre é uma coisa sobrenatural. Milagre é uma coisa sobre em cima, natural lei de Deus. Então, todo milagre é segundo a lei de Deus. Deus criou uma lei e vem um cidadão qualquer, um santo qualquer e faz um milagre. Quer dizer, a lei de Deus não vale mais nada, não. Sabe por que acontece esse milagre? É o merecimento. A cada um será oferecido segundo as suas obras. Se eu mereço receber uma ajuda divina, faça uma oração com fé, nós recebemos essa ajuda. Agora, quando eu não mereço, não tem ajuda do cidadão, Deus esqueceu de mim, não. Nós é que esquecemos dele. O que nós precisamos é estar em contato. Estar em contato não é fazer como muitos fazem, que querem debilitar o corpo, porque acham que o corpo é que é o culpado pelas nossas quedas. Não, o corpo não é culpado, o culpado é o espírito. Quando Jesus disse a carne é fraca, ele não quis dizer que o corpo físico é fraco. Ele quis dizer o seguinte, o corpo espiritual, encarnado, se não tiver devidamente habilitado, quem sofre é o corpo material. Então a carne é fraca em função da fraqueza do espírito. Nós precisamos entender que para nós termos um espírito forte, nós temos que ter uma casa forte, a casa é o corpo físico. E como é que temos uma casa forte? Aquilo que eu disse, fazendo a prevenção de saúde, tomando nossos medicamentos, observando. Normalmente, essa semana eu soube uma notícia, um cidadão amigo meu, um cidadão forte, assim, aqui não tem nenhum. Não um cidadão que seja um cara grandão, assim, igual aquele moço com a camisa branca, igual aquele, um cidadão forte, grandão, assim, tomou um banho quente e estava vendo se saiu da sacada do prédio dele, deu um negócio na boca, assim, correu para o lado. 3 dias depois estava com um problema no pulmão. E dali, meu filho, olha, não sei da escapadora, não tem. Por quê? Tomou um banho quente, saiu da direção, tomou um choque. Então o que é isso? Isso é não respeitar o seu corpo físico. O corpo físico é a morada do espírito. O espírito precisa nós, quando vamos fazer uma viagem, nós precisamos que os pneus do nosso carro estejam em bom estado, que o carro esteja revisado, que o tanque esteja cheio de gasolina, precisamos de tudo isso. A viagem que o espírito vem fazer, ele vem fazer usando um carro chamado corpo físico. E nós temos que ter cuidado desse carro, porque senão vai derrapar no acostamento da ignorância, vai bater no poste da tristeza. Então nós somos responsáveis, tanto como espírito como corpo físico. Temos que cuidar de um e cuidar do outro. Uma coisa é certa, nós não podemos cuidar de um e deixar o outro debilitado, porque aí não dá. Os dois têm que conviver em harmonia. E harmonia o que é? Respeito às leis de Deus. Preparo para o amanhã. Nós temos que saber o seguinte, nós estamos vivendo hoje. Poderemos ter uma vida longa ainda. Vocês muito mais do que eu, mas acredita-se, nem sempre assim, mas nós podemos ter uma vida longa. Então nós temos que preparar para esse período que nós estamos passando na Terra. Esse período é importante porque esse período vai determinar a nossa evolução espiritual. E quando nós sairmos do corpo físico ou morrermos, tá? Nós vamos ter
uma recepção calorosa pelos nossos parentes, nossos amigos, que ficaram chorando quando nós reencarnamos. Porque uma coisa é certa, gente. Quando nós temos amigos no mundo espiritual, temos famílias no mundo espiritual que são famílias numerosas, né? Porque nós somos todos filhos do mesmo pai, então temos uma família numerosa. Eu sou meio cabeça, só para ficar comigo. Enquanto eu estou falando, não bebo água. Veja, a nossa família no mundo espiritual, então, assim, quando nós vemos reencarnar, eles ficam tristes, por quê? Como nós ficamos tristes quando alguém morre, mas nós devíamos ficar lá como fica os japoneses, por quê? Porque nós sabemos que cidadãos vão no mundo espiritual e cumprir uma tarefa. Agora, quando vamos voltar, o problema é difícil, porque nós estamos dando um mergulho no oceano da matéria sem saber os peixes que vão encontrar lá no fundo do mar. Vamos encontrar as maiores barbaridades. Aí nós temos que nos defender, nós temos que nos preparar. A vida é difícil, a vida não é tão fácil assim. Bom, no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, nós temos cuidado do corpo e do espírito. Isso foi dito pelo nosso irmão, o Jorge, o espírito. Ele disse que nós devemos cuidar do binômio corpo e espírito. O aludido mensageiro, que é o espírito Jorge, ele diz o seguinte: o espírito encarnado é prisioneiro da carne. Veja bem, nós somos prisioneiros da carne, nosso espírito. Por quê? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós volitamos, nós voamos, vamos dizer assim, volitar e voar. Nós volitamos, claro, esse volitar tem as suas condições, não podemos voar assim, um plano muito elevado, porque nós estamos um pouco atrasados. Nós voamos no nosso plano e podemos vir um pouco para baixo, volitar mais para baixo, para cima muito não. Então, nós volitamos. Quando nós viemos para a Terra, nós ficamos apegados a um fardo pesado chamado corpo físico, onde nós vamos ter que ir atrás de nós. Por quê? Para nós conversarmos, para nós falarmos. Então, nós, na condição de alfaiate, a senhora na condição de costureira, nós preparamos esse corpo físico, nós talhamos ele conforme nós precisamos. Nós determinamos como vai ser o nosso próximo corpo físico. E aí, nós como espírito, onde vamos, ele vai até a hora da morte, do desencarne, como queiramos. O equilíbrio no tratamento das duas partes, embora seja evidente e fácil de perceber, não é fácil de executar. Ter esse equilíbrio entre corpo físico e matéria não é tão fácil. É difícil, né? Porque o homem interesse não quer uma coisa, ou quer outra coisa. Vejam bem, todos nós já experimentamos prazeres diferentes. Tá? Muitos acham assim, o prazer bom para nós é uma boa diversão, é ir no baile, é ir no cinema, é fazer qualquer coisa dentro do campo físico. E nós achamos que isso é o normal, mas não é, isso é um equívoco. A beleza para nós é quando nós fizemos alguma coisa para nós como espírito. Então, o que é que o espírito precisa de afeto? O que é afeto? É amor. Então, nós temos que fazer oração a Deus, ao nosso santo protetor, que nós achamos, ou a Jesus Cristo, pedindo que cada vez eleve mais o nosso espírito na condição de entendedor da matéria divina, da instrução divina. Nós não devemos assim rezar pedindo que nosso espírito, nós como espírito, vamos para o céu. Ele vai dizer, não, filho, não é assim. Só vai para o céu, que nem existe. Ele vai dizer, só vai para o céu se merecer. Tu tens que praticar bons atos, tu tens que ser um cidadão que dedica ao teu semelhante, que faz a caridade, não caridade via esmola. Esmola não é caridade. Tá? Caridade é muitas vezes oferecer o ombro para a pessoa chorar a sua lágrima e dar um conselho. Quantas vezes a gente vê uma pessoa dizer, o mundo não me serve, eu estou entristecido. Isso aí é um passo para o suicídio. Então nós temos que conversar, temos que orientar. O suicídio não acrescenta nada. Isso é caridade. Ajudar, orientando, é caridade. Veja bem, quantos cidadãos e cidadãs nós temos aqui? Quanto tempo falando para vocês, eu, mais velho, senhor? Quantos jovens, esse jovem aí de cabeça branca, quantos dias aqui na frente do meu lugar para essa palestra, porque ele não tem corda vocal, ele não tem os dois olhos, ele não tem ouvido, ele não tem boca, ele não tem raciocínio, tem. Por que não fala, tem vergonha, mas vergonha de quê? Eu posso não saber muito, ninguém sabe muito, nós sabemos mais muito. Então, só precisa de uma coisa, é nós sentarmos e estudar muito. Nós só vamos nos livrar, gente, quando nós aperfeiçoarmos o nosso entendimento.
quando nós soubemos que a lei de Deus são para todos, e nós todos que podemos voltar aqui, ninguém é surdo e ninguém é cego. Então, todos poderiam estar aqui na frente fazendo. Quantos palestrantes nós temos, quantos médios não tem aqui, que poderiam estar dando nós? Às vezes, eu trabalho em casa espírita, né? Às vezes a gente vai fazer um atendimento, diz, olha, o problema é espiritual, nem é material, só não, isso aí não quer ser. Deus me livre. Bom, só tem um detalhe, quando nós estávamos para reencontrar, para voltar, nós tínhamos alguns compromissos do passado que tinham que ser resolvidos nessa oportunidade dessa encarnação, que seriam inadiáveis, que continuam sendo inadiáveis, e o cidadão, nós como espírito, dizendo, não, eu vou, como diz, e vou ser médico. Vou ajudar as pessoas, é a caridade, eu gosto. Quando você diz, não, isso dá muito trabalho. Quer dizer, joguei o meu livre-arbítrio na lata do lixo. Não me preparei para isso. Gente, médio é um cidadão, é uma doença. Tem gente que fala assim, vou fechar o teu corpo, vou fechar o seu corpo, só cidadão que ninguém fecha no caixão. Ninguém fecha no caixão espiritual. É sua opção, é escolha nossa, é oportunidade de progresso. Então, médio é médio, e não é uma doença. Médio é saúde, médio é oportunidade, médio é caridade, médio é exemplo. Não exemplo assim que está no mundo físico, tem mundo médio, tem meio safado, né? Não, mas é exemplo querendo um mundo espiritual de dedicação. Porque lá dentro da penitenciária, junto daqueles presos, tem uma série de cidadãos que são médicos. Não quer dizer que estão presos devendo a mediunidade. A mediunidade é de cada um de nós, a escolha nossa. Se eu pratiquei um ato desenvolvedor, perdi a oportunidade, fui preso, vou continuar sendo médico. Na hora de sair de lá, ou mesmo lá dentro, posso, capaz, qualquer coisa. Isso pode ser mais meio, matou uma pessoa, mas quem está transmitindo os fluidos, vem do mundo espiritual. Ali, eles dão uma ajeitada, né, que pode ter pensamento altamente negativo, é ajeitar os pensamentos dele. O mundo espiritual faz algumas coisas que nós ainda não entendemos. E nós achamos assim, anormal e milagre. Não, é tudo dentro da lei de Deus. A lei de Deus é aplicável, é imortal e não tem alteração. A lei de Deus é a lei de Deus. Eu li quantos minutos me faltam? Quantos minutos? Deu? Acabou? Você tem que fazer assim para mim, se você fala que é bom, gente, então, nós precisamos ter muito afeto conosco mesmo, afeto com os outros. Afeto é amor, é dedicação, é respeito. Ao invés de nós termos inveja do nosso semelhante que melhorou de vida, temos que rezar para que ele melhore, porque à medida que ele melhora de vida, não só financeiramente, em qualquer circunstância, ele melhora de vida, ele está melhorando o ambiente que nos cerca, com vibrações positivas. E quando nós pensamos assim, vou dar um exemplo agora, nós vimos aquele atentado lá no Israel. Então, tem gente que pensa assim, se tivesse lá, eu meter a metralhadora dos caras, que eles viram que é bom para a vida, não adianta não nós pensar isso. Nós estamos metendo a nossa metralhadora giratória do pensamento e colocando mais ruído negativo no mundo espiritual. Nós temos que rogar para que esse cidadão se melhore, que entenda que não é matando os seus semelhantes, os seus companheiros de caminhada, que vão resolver o problema do mundo. É aí que nós vamos aprender. Isso é afeto, isso é caridade, isso é amor ao nosso semelhante. Mas eles são nossos inimigos. Gente, Jesus Cristo disse que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Quer ver um modo? Você pode dizer assim, mas amar os inimigos, os amigos é difícil, imagina os inimigos. Coisa mais fácil é amar os nossos inimigos. Quer ver? Uma mulher, quando está amamentando, não sabe se o filho dela na encarnação passada foi amigo, inimigo. Pode ter sido o assassino dela, mas ela está ali amamentando, beijando, né? Tirando a criancinha do colo. O inimigo mortal está ali. Por isso existe o esquecimento do passado, que muitas dizem assim, esquecendo o passado, não soubemos o que é que vamos fazer no presente. Soubemos. Nós viemos aqui para fazer as coisas boas, para praticar a caridade, para amar o próximo, para mostrar o caminho para cada um, ou então aguentar, já estou indo, ou então aguentar na mão de quem está na frente e continuar a caminhada. E não esquecer que quem está na frente nos carrega, mas nós temos uma camarinha que vem atrás de nós, nós temos que dar a mão para levar eles também. E não adianta eu pegar na mão do que vai na frente e dizer, vocês ficam aí que são muito mole. Quando eu chegar no mundo espiritual, e a turma que vem atrás disso está muito mole. Não, a tua cruz é exatamente aquela de mole, volta lá para os cantos. Gente, então, amor, afeto,
caridade, compreensão, respeito. Isso nós devemos ter com o nosso corpo físico e com o nosso espírito. Com o nosso espírito, não, com nós como espírito, que eu tenho visto muitas vezes assim. Quando eu morrer o meu espírito, não, como eu morrer o meu espírito? Eu sou espírito. Quando o meu corpo físico morrer, eu como espírito, nós somos espíritos, não somos corpo físico. O corpo físico foi um empréstimo que Deus nos deu para uma passagem temporária ou efêmera, tá? E nós já vamos perdê-lo. E quando perdeu, nós não temos que chorar, nós temos que agradecer pela oportunidade que tivemos de ter um corpo físico perfeito, mesmo que seja imperfeito. É a nossa grande oportunidade de evolução. Gente, muito obrigado. Que nosso Pai nos ampare, que cada um tenha pelo menos captado algumas pequenas palavrinhas, vá para casa, comece a pensar, reze pelo nosso melhoramento, reze pela paz mundial, e isso vai nos ajudar. Um abraço a todos vocês e muito boa tarde.